Acabou! Finalmente! Acabou Game of Thrones e... Acabou. É um misto de sensações, misto de sentimentos. Acabou. Acabou. E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga, eu sou o Dinho. Eu sou a Gabi. Agora pro review, do último episódio da sexta temporada... Não, último episódio da oitava temporada de Game of Thrones, o sexto episódio, que foi o desfecho aí da história, Finalmente acabou Game of Thrones. Eu falo finalmente porque, assim, são um tempo que a gente se dedica para fazer conteúdo, para fazer muito trabalho com relação à série. Para nós tem um significado muito importante a série, para a nossa carreira também, Porque eu lembro que quando eu fiz o primeiro vídeo de Game of Thrones, eu estava justamente com essa camisa, que foi lá foi no último episódio da sexta temporada. Foi ali. Olha só, eu nem lembrava disso. Foi ali que a gente começou a fazer review. Poxa, eu devia ter vindo tocar minha blusa do Hard Rock. Ah, é verdade. Tem um significado muito grande, assim, pra nós. É com pesar que a gente chega no final dessa série. Mas tem muita coisa pra falar, Tem muitas coisas. Treta. Não, eu não vou falar mal. Eu não tenho esse hábito de ficar falando mal das coisas. Tem muitas coisas que eu não gostei. Mas divergimos em várias opiniões. Exatamente, aqui, a gente vai trazer tudo isso pra vocês agora. Lembrando que esse vídeo está cheio de spoilers, então se você não assistiu ainda o último episódio de Game of Thrones, volta aqui depois que você assistir. Fica até o final que eu tenho um recadinho pra vocês depois. E se inscrevam no meu canal, Gabi Secom, tá aqui pra vocês se inscreverem. Eu também tô falando de séries que a gente não aborda aqui no X-Manteiga, lá no meu canal, de uma forma também bem divertida e descontraída. Então, se inscrevam. E não se esqueça de deixar aqui embaixo aquele emoji bonito, gostoso que a gente sempre pede. E não sei nem o que pedir, cara, coração partido. Dragões, lobos. Vamos fazer uma homenagem aos Starks? Ruivinhas. Deixa aí vários lobos e tal. Tudo que tem a ver com Game of Thrones, deixa aqui nos comentários. Bem, vamos lá. A gente acabou de assistir o episódio, então assim, tá tudo muito quente. Exatamente. Com o coração na mão. Forte. Com o coração na mão também, Eu passei o dia inteiro meio angustiado. Passei o dia meio angustiado, assim, bem preocupado, nervoso. Eu tava... até foi um pouco difícil até pra eu jantar antes e tal. Eu tava bem preocupado. E teve muitas coisas que me agradaram, teve coisas que não me agradaram também. Eu acho que esse episódio tá bem equilibrado no que eu gostei e no que eu não gostei, digamos assim. É interessante você falar isso porque eu já tive uma experiência completamente diferente. A gente não assistiu o episódio juntos, Não. E eu na verdade, a gente tava conversando aqui um pouco antes, eu não tava com expectativa nenhuma, eu tava com expectativa zero. Eu não tava querendo nem exercitar o meu pensamento sobre teorias de quem iria sentar no trono, se o Jon ia matar a Daenerys. Eu não queria saber nada disso, eu queria realmente simplesmente viver aquela experiência do jeito que ela foi preparada e encerrar esse ciclo, porque pra mim viver Game of Thrones foi uma experiência, não foi um entretenimento, sabe? Vamos assistir uma série. Não, a gente viveu isso, a gente teve essa experiência durante anos, sabe? Não é uma coisa assim qualquer. A gente influenciou muitas pessoas a assistirem Game of Thrones, pessoas que estão ao nosso redor e tal. Então tem um significado, A série tem um significado muito grande pra nós. O nome do episódio é The Iron Throne, Ou melhor, o Trono de Ferro, que foi derretido nesse... Ninguém sentou, nem a Daenerys, nem um pouquinho. Ela não deu nem uma sentadinha assim. Que já era... É esperado, É esperado, a gente vai falar um pouco disso. Vamos dar uma narrada aí no episódio. O episódio começa com o Tyrion, caminhando ali por King's Landing, Logo atrás dele tem o Davos e o Jon Snow. E uma das coisas que me choca bastante logo no início do episódio é o Tyrion ver uma pessoa toda chamuscada e queimada ao mesmo tempo, com queimaduras bem graves e tal. Isso é o fruto da destruição da Daenerys, no outro episódio. Sim, eu acho inclusive que eles foram entregando assim esses feridos aos poucos, embora foi dito, naquele diálogo com o Tyrion, que poxa, ela sempre foi meio tirana, a gente não percebeu. Ele explica bastante isso, parece, tem uma sensação, não sei se você tem essa, parece que eles escreveram esse episódio na última semana. Porque eles trazem uma construção do que, por que a Daenerys faz aquilo, Pra quem tava questionando e tal, é uma solução de roteiro sim,
abordam também a volta do fantasma lá no final do episódio, né? Tipo, pelo que o Jon Snow ter ignorado ele e tal, e aí rola o reencontro dos dois. Então, assim, parece mesmo que eles começaram a ser... Parece que eles adivinharam isso, tipo, o pessoal vem criticando a gente aqui, mas nós vamos consertar isso de alguma forma. Eu senti um pouco isso no episódio também. Eu acho que não, Dinho. Eu discordo de você bastante nisso, porque os episódios eles já foram gravados e editados há muito tempo. Claro, não tem como. Mas eles com certeza construíram narrativas que eles sabiam que ia deixar o pessoal possuído de raiva. Muita gente ficou com raiva do que a Daenerys fez no último episódio. Eles sabiam que isso ia repercutir de uma forma muito negativa. E repercutiu de uma forma negativa. Eu concordo que talvez essa não seja a saída que o George R. R. Martin havia planejado desde o início para Daenerys, né? A gente não tem como saber isso, só saberemos no sexto livro. Eu acho que é. Eu acho que é também, eu acho que é muito plausível, porque dentro do livro, né, e da série, é aquilo que a gente tava conversando, a gente não vê essas atitudes da Daenerys, a gente não contabiliza os corpos queimados, as pessoas que morreram, como as pessoas que foram crucificadas, sendo que ela poderia dar uma segunda chance. Pelo contrário, a gente celebrou ela ser forte, né? Sim, ela ser mas poderosa o tiro explica a qualquer isso. custo. O tiro explica isso, porque eram pessoas más, né? A gente celebrou porque eram pessoas más, morreram pessoas más. Eram pessoas más, mas quem define isso, Exatamente. né? Que são pessoas más. Elas estavam lá de boas, ela chegou e falou assim, vou livrar aqui os acorrentados. Tanto que na temporada, né, se eu não me engano, em Astapor, que ela chega e ela quer libertar lá os escravos. E aí uma escrava fala assim, mas quem disse que a gente quer ser... Uma escrava agora. Quem disse que a gente quer ser liberto? Né? Você veio aqui, você perguntou pra gente o que a gente queria, você... Parou pra pensar se chegando desse jeito e matando os mestres, sei lá, seria o melhor? E tanto que eu até cheguei a pensar, nossa, acho que ela aprendeu uma grande lição ali, mas não, na verdade ela achou que tava realmente abafando, arrasando. E a gente ficou ali se dando um monte de desculpa o tempo todo pra perdoar esse comportamento tirano dela, acreditando que ela tinha boas intenções o tempo todo, mas aquele ditado, né, de boas intenções o inferno tá cheio, porque beleza, boas intenções, vamos contabilizar os corpos. Sim, mas eu nunca, essa Daenerys que foi apresentado, e eu não me impactei no último episódio, e eu falei isso no vídeo, pra mim era Daenerys ali, sendo a Daenerys, só que criou-se uma expectativa de que muita coisa ia mudar, e aí quando a gente vê o Tyrion caminhando, né, junto com o Jon e o Davos, e essas pessoas ali, tipo, soldados Lannisters e pessoas comuns morrendo, feridas, choca de uma certa forma, e choca mais ainda quando a gente vê o Tyrion encontrando o corpo do Jaime e da Cersei. Foi uma cena assim que eu achei bem bonita, né, bem emocionante, porque a gente sabe do carinho e do amor que o Tyrion tinha pelo Jaime, e a despedida deles no episódio anterior foi bem forte também, né, do Tyrion falar, pô, você sempre foi a única pessoa na vida que me defendeu, que olhou por mim. E então ali foi triste, né? Eu sei que muitas pessoas não gostaram, né, da morte da Cersei com o Jaime, mas eu gostei, sabe por quê? Porque eu achei que eles são seres humanos, igual todos nós, sabe? Igual eu e você. E o ser humano não precisa ter uma morte tão épica, igual a mãe, o próprio Tywin Lannister que morreu na privada, sabe? Foi uma morte épica porque a gente achou super engraçado, porque a gente não gostava dele, mas ninguém sabe como que vai ser a morte de todo mundo, nem todo mundo merece uma morte épica. Eles morreram abraçados porque foi isso, eles fizeram tudo um pelo outro, não tinha também pra mim uma outra forma melhor de matá-los. Não, pra mim tinha várias outras formas deles morrerem, várias, mas eu não gostei 100% do que eles fizeram ali. Eu falei, ok, mas poderia ser melhor. Foi okay também. Poderia ter sido muito melhor. Eu não fico pensando, poderia ser assim, sabe? Sim. Eu aceito, foi o que eles entregaram e eu aceito, pra não estragar a experiência, né? Outra cena que eu achei bem legal, bem bacana mesmo, foi quando quando o Jon Snow, né, depois que ele se despede do Tyrion ali, porque o Tyrion vai ver lá, vai procurar ver se o Jaime tá vivo com a Cersei, e aí a gente vê a escada, os Imaculados, e a gente vê o estandarte Targaryen estendido ali, né, pelos Imaculados. Poderoso, foi né? muito legal aquela cena, e logo depois a gente vê a Dany, né, chegando com o Drogon, e aí tem uma cena muito boa do Drogon com as asas atrás da Daenerys, assim, tipo, por trás. Nossa, foi muito legal aquilo. Foi muito legal. E o discurso dela para os Imaculados e para os Dothraques foi muito forte também. Foi um dos pontos muito altos
do episódio, né? Eu gostei bastante dessa parte também. É porque ela sempre teve aquela postura, aquele jeito de falar, aquela oratória, e todo mundo a seguia, né? Isso é uma coisa importante que a gente vê também na história da humanidade. Pessoas com oratórias que convencem, que carregam multidões a fazer loucuras, né? E é o caso dela, achei que foi muito bem também estruturado isso. Muito bom. É um discurso que é tão bom que faz até com que eu esqueça onde os Dothrax foram parar depois, né? Porque depois disso eles sumiram, não apareceram mais no episódio. Continuando essa parte aí, esse momento da Daenerys também, a gente tem o Tyrion tirando, né, o cargo, né, entregando o cargo de mão da rainha. Tacando quase na cara dela. Toma aqui esse broche aqui. Tá! Eu faria a mesma coisa. Concordei muito com o que o Tyrion fez ali. A Daenerys, ela matou muitos inocentes e muitas crianças e muitas pessoas que não tinham nada a ver. Então ela errou bastante. Mas logo em seguida a gente tem um contraponto disso, que é a justificativa dela, quando ela entra na sala do Trono de Ferro, e aí se cumpre a visão da Casa dos Imortais, né, que a gente tem lá na segunda temporada. Definitivamente agora tem neve, né? Eu tinha falado isso em outros vídeos aqui, falei que não era neve, que tinha aparecido até então eram cinzas, então Casa dos Imortais poderia se cumprir nesse episódio, se cumpriu, tanto que eles fizeram uns takes bem parecidos com o que a gente viu, e termina exatamente da mesma forma que está na visão. Quando ela chega próxima do trono, ela vai tocar no trono, né? Tipo, ela acaba não sentando nele e tal. Aí ela começa a falar com o Jon começa a questionar ela, depois de um grande diálogo entre o Tyrion e o Jon, né? O Tyrion tentando fazer o Jon tomar uma atitude e o Jon toma uma atitude, né? O que você achou dessa atitude? Eu achei complicado, assim. Eu acho que talvez ele pudesse fazer de outra forma, não, assim, não a matando, sabe? Ele poderia tomar o trono dela, mas ele não queria tomar, talvez não tinha estrutura psicológica para isso e acabou a matando. Foi uma coisa muito dura de se fazer, mas que poria fim, né, a toda essa história, porque afinal de contas ela tinha um dragão, né? Então era difícil também, né? E foi, pra mim também era a única solução que tinha pra acontecer. O Jon tinha que matar ela, não tinha o que fazer, e eu achei isso muito ousado. Os produtores terem feito isso foi bem ousado, assim, pra mim. Eu gostei. Mas ao mesmo tempo que eu gostei, eu desgostei, porque eu queria ver a Daenerys sentada no trono. Só um pouquinho, né? E também fazer... Eu queria que, de repente, o final perfeito pra mim seria ela no trono, tentando fazer um reinado bom, como ela prometeu pro Jon, de uma forma boa e tal, e certa e correta, mas infelizmente não foi dessa forma. E aí pra mim começa meio que a partir desse momento começa várias partes ruins no episódio. Bem, a grande intenção é que o Drogon destrói o Trono de Ferro e não tem mais Trono de Ferro, então tecnicamente vai acontecer alguma mudança, e essa mudança acontece, principalmente na forma de governo, né? É um grande símbolo dessa transição, né? Porque antes você tinha ali as dinastias, então agora você meio que acaba com essa dinastia e faz com que um pequeno conselho vote num rei. Isso lembra um pouco, talvez, a Grécia Antiga, as primeiras formas de democracia que existiram. Não tem como se dar um passo maior que a perna, né? Você tem que ir aos poucos, porque muita mudança, assim, é assustador para as pessoas. Mas é uma mudança que é assustadora para nós, a audiência também, porque a forma como eles começaram a construir isso foi muito confusa, porque o Drogon leva o corpo da Daenerys, e aí a gente corta lá pro Tyrion, né? A gente percebe que o Tyrion já tá ali há algum tempo, já se passaram alguns dias e tal, o Tyrion tá preso, e aí do nada a gente vê o conselho, a gente vê o retorno de pessoas que a gente já faz tempo que não via, como o Robin Arryn, o Edmure Tully. O Edmure Tully até tem um discurso lá que é até engraçado, né? A Sansa põe ele no lugar dele. Você ficou tanto planejando o retorno dele pra ser tão besta, né? Mas ele voltou. Eu fiz um vídeo falando sobre isso e Edmure Tully voltou. Voltou sendo o Edmure Tully, né? Daquele jeitão dele. Só que ali tinha várias pessoas no conselho que eu não conhecia. Tipo, a gente vê o Gendry sentado lá também agora, senhor de Ponte Tempestade. Vê a Brienne representando a casa dela, né, Tart. Vemos também o Sam representando os Tarly, né, o Sam assumiu então a casa Tarly até aquele presente momento ali. A gente vê aquele conselho ali, só que tem umas coisas que eu achei que ficou muito mal explicada, tipo... O Jon contou que ele matou a Daenerys e o Verme Cinzento condenou o Jon, mas com que autoridade o Verme Cinzento condenou o Jon?
Porque ele é o líder do exército, Ok, né? então assim, ele manda em tudo e todo mundo obedece o Verme Cinzento. No caso, se você tem ali uma questão hierárquica, né? Igual a gente tem também aqui no Brasil o presidente, depois tem o vice-presidente, por aí vão os cargos que vão ocupando. Então, no caso, o Tyrion, que era a mão da rainha, que seria apto a ficar, né, no lugar dela se ela morresse, até encontrar o novo herdeiro do trono, estava detido. Então, em ordem, seria o Verme Cinzento, que é o líder do exército. Rainha do quê? A Daenerys era rainha do quê? Se o trono foi destruído. O trono foi destruído, ninguém concordou que ela era rainha. Eu acho que tem coisas que não precisam ser tão explicadas minuciosamente, porque elas ficam subentendidas se a gente consegue encontrar várias explicações para poder justificar o que acontece dentro de uma linha temporal do porquê que tem a pessoa X ali e a pessoa Y lá. Eu acho que isso não é o importante, sabe? O mais importante para mim foi que o Tyrion ficou tempo suficiente ali preso pra ele poder refletir, pensar, e eles, de certa forma, reunirem todas as casas, porque não tinha só o Verme Cinzento lá em King's Landing, sabe? Tinha outras pessoas que estavam no exército junto com o Jon. O Davos, por exemplo. Então por que isso não foi explicado? Mas então, acho que precisa ser explicado. Claro que precisa. Eu acho que não precisa, claro sabe? Que precisa. Uma coisa tão tola, tão Claro boba. que precisa. A gente vem de um episódio em que o Varys soltou várias cartas, e pra onde que foi essas cartas? Pra onde foi esses corvos? A galera tá sabendo que o Jon é o rei legítimo. Aí o pessoal chega, o Jon tá preso. Por que o Jon tá preso? O Jon tá preso porque ele matou a Daenerys. Tá, mas ele matou a Daenerys, mas ele era o rei legítimo. E aí? Todo mundo ignorou. Isso foi muito explicado dentro do ponto de vista em todas as temporadas, de que não adianta você só ter o sangue pra você ter o poder. Você tem o poder quando você tem o poder, quando você conquista ele. Então, por mais... quem tinha o poder era o Verme Cinzento. Então, não é que quem tinha o poder de quê? O Verme Cinzento não mandava nada, tanto que ele teve que reunir todas as casas ali pra poderem saber o que ia acontecer com King's Landing. Ele tava ali apenas temporariamente, sabe? Não existia rainha, não existia nada. As pessoas estavam se questionando o que ia acontecer, pra qual direção que a gente vai. Foi por isso que foi reunido todas aquelas casas. E outra, quanto tempo demora pra Sansa chegar de Winterfell até King's Landing? Ou a mina lá das Ilhas de Ferro, sabe? Tipo, realmente a gente vai ficar realmente de novo pondo métrica no quantos quilômetros que o corvo voa por minuto, sabe? Mas é diferente, é muito diferente. É um pouco bobo isso, sabe? Não. Tipo, a cidade inteira tá destruída, não, Gabi, queimada. Não dá pra defender, desculpa, não dá pra defender. Você acabou de perder a Daenerys, que era agora era a rainha, porque ela tomou o trono, entendeu? Aí ela morreu, o Jon matou ela, o Jon foi preso. Como que eles ficaram sabendo que o Jon matou a Daenerys? O Drogon sumiu, e aí a gente vê um salto temporal, que rolou um salto temporal e não foi explicado nada. E aí de repente eles resolvem lá no conselho. Aí vem a pior parte pra mim e a mais decepcionante do episódio. O Bran é eleito o rei dos 7 reinos. Tipo, Bran, o quebrado. Ah, mano. Bran the Broken. Nossa, não. Não, ruim. Não foi bom. Desculpa. Eu gostei. Eu sou muito fã dos Starks, entendeu? E poderia estar muito feliz, porque todos os Starks sobreviveram. Eu poderia estar muito feliz, mas Bran no trono, pra mim não funciona. Não funciona. Não. Cara, pra que serviu o embate entre o Rei da Noite e o Bran? Não serviu pra nada. Pra que serviu o Jon ser o Targaryen? Não serviu pra nada. Eu acredito que tudo foi muito bem construído. Eu não sei se o Bran é a minha pessoa preferida pra estar no trono, mas fez sentido pra mim, ainda mais pelo que o Tyrion mesmo disse na hora. Ele falou assim, olha, a gente não tem, assim, ninguém pra falar, você vai ser o rei, tanto porque o Jon também tá preso porque matou a rainha. Então, pelo que eu andei pensando, o Bran seria a melhor pessoa por carregar a história. Então, eu concordo que sim, ali dentre aquelas pessoas que estavam ali, ele é a pessoa que vai ter mais sabedoria mesmo pra conseguir lidar com os 7 reinos, que na verdade são 6. Tem tanta sabedoria que na primeira reunião do conselho ele foi embora. Ele deixou a galera discutindo sozinho. Cadê o Drogon? O Drogon foi visto no leste. Ah, beleza, tipo... Falei, ele vai fazer o quê? Ele vai wargar no Drogon essa hora? E outra coisa que não faz sentido na narrativa pro Bran ser o rei. Vamos lá, minha gente. O que o Bran fica negando desde a 7ª temporada? Eu não sou mais o Bran Stark. Eu sou o Corvo de 3 Olhos. Aí, agora ele é o Bran Stark. Porque convém pra ele ser o rei. Ele não é o Bran Stark mais. Ele é o Bran the Broken. Ah, the não, Broken. não. Ele...
Olha, eu... Não. Eu acho que o Bran, ele teve a função ali, ele teve essa transição, né, de ele deixar pra trás tudo que ele era como o pequeno Bran, né? Porque você parar pra pensar, ele era uma criança, que ele tinha os seus sonhos, ele almejava, ele era mimado pela Catelyn, tanto que ele, sabe... perdeu ali, né, o poder que ele tinha de escalar, de se divertir, ele perdeu a infância. E logo, muito cedo, ele teve que fugir, porque o tio, que era, tipo, da família, o traiu. E aí, quando ele realmente começa essa transição de se tornar o Corvo, eu vejo também que é uma passagem, meio que também da infância, assim, pra uma vida mais adulta, de mais responsabilidades. E ele perde ali 2 vezes, ele perde a essência de quem ele era, ele perde, anula praticamente tudo aquilo que ele experienciou, tudo que ele viveu, e ali ele tá se tornando algo que ele nem sabe o que é, porque quando você... Não é assim, no passe de mágica, você é o Corvo de 3 olhos. Não, ele teve que começar a aprender todo o conhecimento, isso demora, sabe? Serviu pra quê? Isso serviu pra ele saber como derrotar o Rei da Noite, serviu pra ele entender... Você tá dando mérito da derrota pro Rei da Noite, você tá dando mérito pro Bran em vez da Arya. Sim, porque o Bran, ele sabia exatamente como derrotar o Rei da Noite, ele sabia que se ele se posicionasse naquele lugar e ele conseguiria atrair o Rei da Noite daquela forma pra que o Rei da Noite ficasse vulnerável pra ele ser morto. Pra mim, a Arya foi treinada pra aquele momento, ela não foi mais, porque o Bran queria que ela estivesse lá. Não dá, porque assim, quando você trabalha com linhas temporais, não tem como você tirar o mérito da Arya, entendeu? O que o Bran ele fez não anula o que a Arya fez, porque ele apenas tinha o conhecimento e ele usou o conhecimento sabendo que a Arya estaria lá para estar lá e tudo aquilo acontecer. Então não é questão de você tirar o mérito da Arya, ela tem o mérito de estar lá e ele sabia disso. Isso tudo foi arquitetado. Isso é uma forma de roteiro pra resolver a história mais preguiçosa que existe. Eu achei genial. O Bran sabia de tudo. Ele fala, eu estou exatamente onde eu queria estar. Cara, qual que é o seu problema? Então por que você não falou? Você não falou a temporada inteira, entendeu? Tipo... Não é que ele queria estar, onde ele deveria. Falou, não, ele falou. Aí eu achei mal construído mesmo. Ele falou, eu queria estar aqui, eu deveria estar aqui. Eu acho péssimo eu acho que ele querer estar lá, não foi construído dessa forma. Mas ele deveria estar lá, ok, porque afinal de contas, tempo, destino, essas coisas faz parte. Aí você pega o lance da Brienne com o Jaime já tinha sido resolvido lá em Winterfell. Aí a Brienne pega e vai lá escrever a história do Jaime. Achei fofinho. Nada a ver. Nossa, nada a ver. Porque ela ficou como líder da Guarda Real. Sim, e a gente tem isso. Eu sei. Os líderes da Guarda Real, eles escrevem sobre os cavaleiros. Tipo, quem poderia escrever a história do Jaime tão bem quanto ela? Pra quê? O Jaime já foi. Gastou uma cena desnecessária. Nem precisava. Eu achei que foi outra ótimo. Cena desnecessária. Tiram arrumando a cadeira do conselho. Aí entra o conselho, entra o Sam, entra o Bronn. Aí depois entra a Brienne, entra o Podrick. Mano, parecia um sketch de Game of Thrones. Parecia uma paródia de Game of Thrones. Eu escrevi um livro chamado Gelo e Fogo, As Crônicas de Gelo e Fogo. Não, mano. Parecia os Trapalhões de Westeros ali. Não, essa parte das cadeiras, se é necessário ou não, tipo, pra mim, tanto faz. Mas o Sam, achei demais ele ser o George R. R. Martin. Aí, finalmente, o episódio é salvo pela família Stark, né? A gente vê a coroação lá da Sansa, né? Que é eleita a rainha do norte, né? Queen in the North. E até que enfim, merecido. Sansa é uma das melhores personagens, a roupa dela, o figurino, tudo impecável, a coroa dela linda. E a Sansa, a única pessoa, a Sansa me representa em Game of Thrones. Ela me representa muito. Quando as pessoas pegam e falam, a gente tem que eleger um novo rei, e o pessoal fala, vai ser o Bran, né? Tipo, é o Bran o quebrado. Mano, Bran o quebrado, velho. Muito ruim. Aí a Sansa, sensata, pega e fala, beleza, quer ficar, Bran? Vou ficar e tal. Não queria, mas vou ficar. Beleza. O norte continua independente. Beleza? Falou-os. Ned Stark puro. Uma grande homenagem a Ned Stark, que sempre foi o protetor do norte. A casa Stark sempre foi independente. A Sansa é eleita, é coroada rainha. A Arya
parte aí pelo mundo, de repente vai explorar alguma coisa, mas também de uma forma diferente, porque ela carrega a bandeira Stark junto com ela, né? O barco lindo com o lobo lá na frente, esculpido na frente, as bandeiras Stark. Dá vontade de saber qual a história que ela vai desenvolver ali. Né? Mas aí eu já acho também que virou uma coisa muito nada a ver se eles quiserem continuar isso e tal, talvez não faça muito sentido, mas é uma personagem querida. E o Jon Snow vai pra patrulha. No início, quando eu vi o episódio, eu fiquei pensando, eu falei, nossa, mas ele vai ser o Lorde Comandante e tal, mas não. Na verdade, o Jon vai pra muralha como uma metáfora pra gente retornar lá à primeira temporada e voltar a ser aquele Jon que a gente conhece, mas ele acaba virando o rei para além da muralha, né? O rei além da muralha, quando ele tá ali meio que guiando os selvagens junto com o Tormund. Eu lembrei muito do Mace Raider, né, fazendo isso e atravessando a muralha e indo para lá da muralha, né? E aí tem um reencontro dele com o fantasma, que foi um dos momentos mais legais do episódio também, o fantasma ali com a orelhinha sem uma orelha, né? E foi muito fofo ali o momento dos dois e tal. Finalmente o Jon se tocou, né, que ele tem que cuidar bem do pet dele. Mas eu achei legal, assim, o Jon Snow voltar pra além da muralha, porque foi dentro de toda a trajetória do Jon Snow, acho que foi o momento ali que ele se sentiu mais ele, sabe? Que ele não era o bastardo, que ele não era o cara da Patrulha da Noite. Foi ali que ele começou a conhecer a Ygritte, que ele se desenvolveu como pessoa, que ele entendeu um pouco sobre a filosofia dos Free Folks, né? Então, eu acho que é duro a gente ver o Jon. A gente queria ver ele lá em Kingsland, a gente queria ver ele lá em Winterfell. Sim. Mas pra mim fez sentido ele voltar pra aquele lugar. Não, sabe? Foi a melhor coisa. Por mais que eu não concorde como foi construída essa parada de descobrirem que ele matou a Daenerys e tudo, eu também não esperava que ele sentasse no trono de ferro ou quisesse ser o rei, até porque não era do feitio do Jon ser assim, né? E volta um pouco ao que o Jon sempre foi, né? Eu vi muitas pessoas reclamando, o Jon Snow não faz nada, o Jon Snow não sei o que, não sei o que lá, mas gente, o Jon Snow é assim desde a primeira temporada. Ele sempre foi um cara que, tipo, ele não queria ser Lorde Comandante, colocaram ele. Ele não queria ser o Rei do Norte, colocaram ele. Ele não queria liderar os selvagens lá no ataque a Hardhome, colocaram ele. Então o Jon sempre foi assim, tipo, sem novidades, entendeu? Mas ele acabou sendo o grande herói da história, porque ele definitivamente encerrou a tirania, né? Porque a Daenerys não deixava de ser uma tirana. Sim. Né? Agora, voltando um pouco a falar, você falou sobre a Sansa, eu acho que ela, pra mim, não aprendeu nada. Porque ela ali estava disposta a criar um conflito com o Bran para tornar o povo de Winterfell livre, talvez, no meu ponto de vista, porque ela que queria ser a rainha dos 7 reinos. Então, eu acho que fica aí uma reflexão sobre também quem que realmente é a Sansa, sabe? Ela tava ali mais realmente pelo poder, eu acho. Eu não senti isso nela, não. Eu senti que ela falou assim, o Bran, até pra própria Sansa foi um plot twist, porque o Bran já falava isso, que ele não queria isso, que ele não precisa disso, que ele não queria ser isso. Então, se ele já sabia que ele estaria nesse lugar um dia, por que ele negou tanto isso? Entendeu? Então, talvez ele não soubesse ainda. Tem uma dualidade ali no personagem que é ao mesmo tempo que a gente vê isso de duas formas, é confuso, entendeu? O Bran conseguiu confundir até a irmã dele, mano. É que pensa assim, o Bran, ele é tipo o professor Xavier, entendeu? Ele vai lá na cadeira, entra no cérebro, aí ele vê as coisas, aí ele entende, depois ele volta com a resposta. Não, péssimo. Até eu tô tentando entender até agora por que ele largou nos corvos lá na batalha de Winterfell e foi ver o Rei da Noite. Não teve necessidade. Entendeu? Tipo, mas ele ficou curioso. Seria muito mais bonito se eles tivessem feito uma coisa assim, por exemplo, por que o Drogon, por exemplo, não tentou mirar no Jon pra queimar o Jon, pra matar o Jon, pelo que ele fez com a Daenerys. Porque o Bran, de repente, largou no Drogon. Seria legal. Isso ia ser bem mais legal, bem mais construído, entendeu? Inclusive, falar a cena do Drogon tentando acordar a Daenerys partiu meu coração. Ai, foi bem... Nossa, tipo, cutucando ela pra ela levantar. E assim que ela morre, ele já sente a dor e tal ali. Porque quem tem pet, né? Quem tem pet sabe que eles, às vezes, ignoram a gente quando a gente vai dar carinho, entendeu? Igual o Drogon fez com a Daenerys muitas vezes, mas que eles amam muito a gente, que eles sentem demais, difícil. Mas é isso, definitivamente a gente tem um final agridoce, o que eu falei assim, o que não me agradou foi o que eu falei aqui, mas é muito recente ainda, dá pra gente tentar explorar isso em outros vídeos e tal. Realmente, se a intenção deles era que eu ficasse
com esse sentimento agridoce, eu fiquei, tipo, eu acho que de repente eu posso estar chateado porque não aconteceu da forma como eu queria, e eu assumo isso. Mas acho que eles poderiam ter caprichado um pouco mais. Mas eu entendo a correria, teve que ser rápido, a última temporada teve só 6 episódios, e é isso. Game of Thrones acabou. Acabou de... Acabou. Que saco isso. Caraca, meu. Acabou o Game of finalmente. Thrones. Você acredita? Parece que foi ontem. Parece que foi ontem, é verdade. Agora eu vou ler todos os livros. Oh. Vou ler todos os livros e vou me preparar para o spin-off, né? Mas é isso. A gente quer saber agora qual a sua opinião. O que você achou da 8ª temporada de Game of Thrones? Deixa aqui nos comentários qual a sua opinião. O que você achou desse 6º episódio de Game of Thrones, The Iron Throne? Peguem leve comigo aí nos comentários, hein? Que eu sei que as minhas opiniões são impopulares. Faz sentido. Ainda mais se você tá defendendo coisas indefensáveis. Não, eu tô defendendo coisas defensáveis. Aproveita e deixa um comentário bem bacana aqui, tanto pra mim quanto pra Gabi, falando do X-Manteiga, falando do conteúdo desse vídeo, e os melhores comentários eu vou dar um print e vou postar lá no Stories, no Instagram do X-Manteiga. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, se não tá inscrito no canal ainda, se inscreva e ativa as notificações, porque tem vídeo aqui, ó, quase todo dia. E nos siga nas nossas redes sociais, que a gente sempre fala tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui. Até a próxima.